especial os colocamos a Ti, Senhor, para que ao saírem daqui possam sentir a Tua presença e as bênçãos recebidas. Senhor, cada família aqui representada, cada visitante, Senhor, nós somos pequenos, somos frágeis, Senhor, somos falhos e precisamos de Ti. E por isso, Senhor, viemos buscar o alimento para fortalecer a nossa vida espiritual. Entregamos a Ti, ó Deus, o mensageiro desta noite. Esta noite que começará, Senhor, uma série especial sobre um assunto polêmico, Senhor, mas que também Tu nos deixaste uma mensageira que desse instrução sobre este assunto. Prepara, Senhor, o mensageiro, assim também como a nós, ouvintes, que o nosso coração, Senhor, receba essa mensagem e que nós possamos, Senhor, aceitá-lo como uma mensagem vinda do Teu trono de graça. Senhor, dá-nos uma semana na Tua presença, repleta do Teu amor, e que possamos, ó Deus, ser evangelhos vivos andando por este mundo de escuridão. Ajuda-nos a andar na Tua luz e sempre na Tua presença, Senhor, independente de onde estivermos. É no Teu nome santo, Senhor Jesus, que eu oro nesta noite. Amém. Boa noite a todos vocês. Uma boa semana, primeiro dia da semana, um dia de trabalho e realizações. E hoje eu trabalhei um tanto bom. Fazia alguns tempos que eu não trabalhava no pesado. E hoje eu acabei trabalhando no pesado. A partir de hoje inicio uma série de estudos sobre educação de filhos. Eu não sou a melhor pessoa para falar de educação de filhos, mas eu sou um bom filho. Hoje eu escutei isso da boca do meu pai, então está fresquinho ainda, eu posso dizer isso para você. Amém. Hoje estava eu estou fazendo uma reforma lá em casa, estava eu e meu irmão mais velho me ajudando, e de repente meu pai, vendo nós dois trabalhar, ele sentou num canto e começou a cair lágrimas do olho dele. Eu fui perguntar o que estava acontecendo, e ele falou bem assim: eu tive 7 filhos. A maioria eu ensinei a trabalhar, dentre eles você e teu irmão, e hoje estão trabalhando. Mas eu tenho um mais novo, e esse, por irresponsabilidade minha, eu não ensinei a trabalhar, e hoje a família dele padece. Então, se o pai não instrui um filho, o filho sofre, todos sofrem, a família toda sofre. E essa noite nós vamos aprender algo a respeito disso. Há muitos anos atrás, o povo adventista pode agradecer por isso, porque há muitos anos atrás Deus deixou inspirado na Bíblia, e logo após Deus também deixou inspirado através do Espírito de Profecia na senhora White, através da senhora White. Então, assim, orientação da criança, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela ficar velha, ela não se esquecerá. O estudo dessa semana de hoje vai comentar também a respeito que os pais, eles colocam os filhos na escola e deixam que os professores educam. A igreja de cercado, ela é privilegiada porque ela tem bastante profissionais da área de educação e sofre bastante com isso, né? Quem trabalha na área de pedagogia sofre bastante com isso. Solta lá os filhos e deixa que os professores educam. Trazem os filhos no sábado pela manhã na igreja, levam lá embaixo no departamento infantil, os professores do hall, do primário, e deixam que as professoras tentam inculcar algo na cabeça dos filhos em questão de 1 hora e 45 minutos. Durante a semana toda no estudo da lição e que os professores educam. Então, hoje nós vamos ver que na Bíblia a orientação é bem diferente. Então, querido Deus, gratos somos porque o Senhor nos dá oportunidades. Oportunidades essas, Senhor, de ser fiel a Ti. Fiel através dos dízimos, das ofertas. Ó Deus, nos ajude a ser fiel. Nos ajude a abreviar a Tua volta através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos.
Nos ajude, Senhor, a abreviar a Tua volta através da pregação do Evangelho, através do nosso testemunho e através da educação que nós damos aos nossos filhos. Santo Cristo Deus, nos abençoe. Abençoe a Tua igreja e abençoe cada família aqui representada. Entregamos o nosso coração em Tuas mãos, não porque temos mérito, mas pelo doce nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Hoje nós vamos ouvir uma historinha que conta de um pastor e de uma ovelhinha rebelde que desobedeceu ao seu pastor e fugiu. Sabia, Lua? O pastor cuidava dela lá no campo e ela desobedeceu ele e fugiu. E ela acabou se machucando. Ela não foi feliz porque ela se afastou do seu pastor, né? Então a tia vai cantar uma musiquinha agora para vocês, depois a tia conclui a nossa história, tá bom? Uma vez, uma ovelhinha quebrou sua perninha ao fugir. Fugiu do aprisco, toda rebeldinha, fez malcriação pro seu pastor. O pastor amado saiu a procurar, deixou 99 a esperar. Onde estará minha ovelhinha? Eu preciso encontrá-la. Se ela soubesse o quanto eu a amo, se ela soubesse o preço que eu paguei por ela, não teria fugido de mim. Eu amo a minha ovelhinha. Eu preciso encontrá-la. O pastor amado achou sua ovelhinha, toda machucadinha do espinhal, tomou-a em seus braços, curou suas feridas, livrando ela também do lobo mau. Viram? O pastor cuida das ovelhinhas para que o lobo mau não faça machucado nelas. Assim é Jesus. Jesus é o nosso pastor. E nós somos as ovelhinhas de Jesus. E quando nós nos afastamos dele, nós sofremos. Mas Jesus, como ele ama cada um de nós, ele vai lá, nos busca, cura os nossos machucados e nos traz de volta, né? Então vamos sempre ser obedientes e vamos sempre estar perto de Jesus, né? Agora nós vamos sentar lá com a mamãe e com o papai novamente, tá bom?
numa oração. Eu quero receber a unção, rendir aos teus pés no trono de adoração. Derrame sobre mim o teu dom, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Entrego meu viver pra te amar. Renove o meu pensar e o meu agir. Renove o meu querer pra te adorar. Eu quero receber a unção, rendir aos teus pés no trono de adoração. Derrame sobre mim o teu dom, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Eu quero receber a unção, rendir aos teus pés no trono de adoração. Derrame sobre mim o teu dom, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos. Também não poderíamos deixar de cumprimentar os nossos discípulos nessa noite, né? A presença de vocês aqui é muito importante para Deus e especialmente para nós. Sejam bem-vindos ao nosso meio. E mais uma vez os nossos irmãos. Sejam bem-vindos. E o tema que teremos hoje aqui é um tema, apesar dos meus 15 anos de idade, né? Já sou pai. Então, é um tema, como o Júnior acredita, é um tema muito difícil e complexo, porque temos aqui em nosso meio várias pessoas que têm diversos filhos, que são alguns até avós, né? Então não é fácil, é um tema difícil de ser colocado, né? Mas vamos tentar dividir com nossos irmãos alguns relatos que pegamos, né, ao longo dessa semana para trazer aqui. E como sempre, a gente não poderia deixar de começar lá da criação, né? Jesus, quando criou o mundo, Jesus, vimos aqui na palavra de Deus que Jesus, vamos ali para Gênesis, os irmãos que tiveram oportunidade de abrir, irmãos, abram comigo ali em Gênesis 1, vamos primeiro no Gênesis 2:7, e formou Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas do fôlego da vida, e o homem passou a ter alma vivente. Assim foi a criação de Deus. Primeiro criou o homem, o ser mais perfeito, o ser mais completo que ele tinha criado até aquele momento, porque ele viu a necessidade que o mundo estava passando. Era o começo do mundo, só que ele precisava por alguém para administrar tudo isso, porque sabemos que algo sem administração, a tendência é se desfazer, né? E o nosso Deus, com toda a sabedoria, ele não poderia deixar para menos. Aí no capítulo 1, verso 31, ali fala outro verso que eu parei e analisei bastante sobre isso. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Ponto. Os irmãos concordam comigo? Muito bom não é ótimo, né? Mas Deus, como um bom arquiteto,
como um bom criador e mantenedor de tudo, ele já tinha percebido que algo estava pairando no ar e ele ia precisar fazer alguma coisa. Então, ele só colocou muito bom. E ao longo dessa lição de hoje, nós vamos descobrir, os irmãos vão concordar comigo, o porquê muito bom. Aonde faltava para chegar no ótimo, que o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, nunca volta atrás, né? A parte aqui, Deus precisava, será que Deus tinha necessidade de desfazer toda a obra dele a partir do momento que Eva e Adão pecou? Eles acabavam de aceitar o pecado como uma parte da vida deles fundamental. Deus sentiu muito com aquilo, que é a mesma coisa de você estar fazendo um castelo de areia, a coisa mais linda que outro chutar, desfaz o seu sonho. Então naquele momento Deus sentia isso. Só que era muito fácil Deus desfazer toda aquela obra ali, pegar aquele bonequinho de barro que ele havia assoprado nas narinas, desfazer e fazer outro novo. Mas e daí? Aquele acontecimento estaria sempre acontecendo. Nunca o ser humano ia aprender. E isso foi acontecendo sucessivamente até nos dias de hoje. Os irmãos vão acompanhar comigo aqui agora. Após a Eva e Adão pecar, Deus, como sendo um bom artista e criador, ele precisava colocar novas criaturas para que Adão e Eva aprendessem a lição e confiassem e sabessem mais uma vez que Deus era o único. O que ele fez então? Criou mais duas obras sem a total perfeição, porque quem iria terminar essas duas obras seria, no caso aqui, nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foi os dois filhos deles, Caim e Abel. Duas características diferentes, duas pessoas totalmente ao contrário uma da outra, mas eram duas obras de Deus também, só que inacabadas. O que acontece aqui? Percebemos aqui em Gênesis que os irmãos há de conver comigo que quando uma criança nasce, agora a gente começa a engrenar o nosso raciocínio. Quando uma criança nasce, vocês há de conver comigo que o cérebro dela não é totalmente formado. Estou certo ou estou errado? Faltam algumas coisas, a famosa moleirinha, né? Para começar a concretizar a vida daquela criança. A visão dela nos primeiros dias de vida é totalmente limpa ou não? Não. Precisa também ser moldado com muita cautela, com muita delicadeza e com muito cuidado. Então um recém-nascido ele é muito delicado. Ele sabe apertar as coisas, sim ou não? Sabe? É o instinto da criança. Comer comida? Não. Então assim, dá para perceber aqui que a partir daquele momento Deus acabava de colocar na mão de Adão e Eva duas obras que eles teriam que aprender com aquelas obras. Eles estariam naquele momento passando pelo mesmo processo que Deus fez com Adão lá a partir do barro. Eles teriam que concretizar aquela obra de Deus. Assim, eles aprenderiam e não voltariam a pecar. Então, nesse caso aqui, foi a escola que Adão e Eva passou. E nós, não é diferente. Pelo menos o meu filho, que tem apenas 12 anos, hoje, é diferente de 6 anos atrás, vamos colocar assim, cada ano é uma novidade a mais, né? Agora está entrando na idade da aborrecência, é complicado, é complicado. E a inteligência deles é tão aguçada que eles tentam o tempo todo te manipular, colocar no bolso, né? Vamos falar assim bem, né? Então, a realidade é o que vivemos. Mas assim, Deus colocou essa responsabilidade em cada um, porque se Deus desse tudo para nós um prato feito pronto, seria fácil. Eu e você, talvez, vocês no dia a dia, talvez tenham os mesmos problemas que eu, ou até mais, vocês percebem que tudo que vem fácil, vai fácil. Então é natural. Dessa forma, Deus estaria naturalmente modificando a humanidade, crescendo a humanidade, se multiplicando, e o tempo todo nós estaríamos pensando que Ele é o Criador e simplesmente Ele estaria dando, no caso dos nossos filhos hoje, como presente. Por isso que fala que a mulher está grávida é um presente de Deus, né? Assim que fala. E é verdade, irmão. Porque os cientistas tentam, ao longo dos anos, criar uma imagem igual, fazer, né, a criatura humana, mas não conseguem. Porque a dádiva de Deus é concebida à mulher e sobre a responsabilidade dos dois
tem que acabar de completar essa arte. O nosso Deus, ele é um artista, né? Deus, além de toda a criação, de todo o amor, de todo o carinho que ele tem por cada um de nós, ele não fez como na nossa vida no dia a dia, os obstáculos quando eles chegam até você, é um impacto. Você não tem saída, você não tem opção. No caso nosso aqui de Deus, Deus nos deixou opção. Ele nos deixou 2 projetos. Vamos levar essa linha de raciocínio por esse caminho. 2 projetos. O projeto mais importante de uma obra quando ela é feita ou de um quadro é a estrutura, não é? A estrutura, a fundação, todo aquele concreto, toda aquela ferragem que vai sustentar toda a obra depois de concluída, não é assim? E Deus deixou também. Deus deixou o projeto nosso estrutural, que é isso aqui. Se você tem filho, você olhar para o seu irmão e falar assim, mas eu não sei e não tem como, e eu não sei como criar o meu filho. Irmão, está aqui o projeto estrutural. A Bíblia Sagrada tem tudo e qualquer resposta que você precisar para corrigir o seu filho. Tem diversos personagens da nossa Bíblia, né, que podem servir como exemplo. E o outro projeto, que eu também não poderia deixar de falar, é o nosso Espírito de Profecia, da nossa irmã White. Temos um que está sendo a orientação desses 12 domingos que a gente vai estar, né, expondo aqui com os irmãos, tentando algumas ideias, né, procurando as ideias, né, que a orientação da criança é muito importante. É a primeira vez que eu comecei a folhear esse livro. E eu confesso para vocês, em 3 semanas eu já fui qualificar a minha vida em cima desse livro. De 20 coisas, 3 eu estou fazendo. Entendeu? Então é assim, o Espírito de Profecia é fundamental na nossa vida. Ele, nós chamaríamos de projeto arquitetônico. É aquele projeto que dá os detalhes final, que espelha a vida do seu filho. É aquele projeto que vai te moldando. Só que como Deus fez com Adão e Eva lá no começo, você precisa primeiro aprender para depois corrigir. Primeiro você tem que estar com esses 2 projetos em mãos, sendo folheados dia a dia, verificando se nada das colunas está fora, ou se nada daquele detalhinho final, a pincelada final, da sua vida para você passar para o seu filho, você não está deixando de desejar. Então, nesse caso aqui, falta de munição não é. Temos. Não é como os outros problemas que vêm e quando vem, bate de frente, é um impacto terrível. Nosso Deus é amoroso até nisso. Além de pecarmos contra Ele, além de negarmos Ele lá no princípio, os nossos primeiros pais, o amor dele é muito grande. Ele não nos deixaria só. Então, Ele nos deixou aqui 2 projetos fundamentais para a nossa vida. Nesses 12 domingos, nós estaremos né, falando sobre esse livro. É o livro Adorando em Família. Por quê? Pelo menos na minha vida, o meu filho me observa o tempo todo. Meu filho tem 12 anos. Tudo que eu vou falar para ele, ele percebe, verifica e me repreende se eu estou fazendo ou não. Então é natural. É natural. Por quê? Você foi filho. Que nem às vezes ele vem tentando trazer algo de... Para na cabeça dele será novidade para mim, mas eu falo, filho, o que você está passando eu já passei, meu amigo. Então não adianta você querer fazer, que eu já sei o que você está pensando. Então a cabeça deles é o tempo todo tentando te pôr contra a parede. Mas é o que é natural. Eu já fui filho, você já foi filho. Hoje, continuamos sendo filhos de Deus. E alguns pais ainda que vivem. Né? Então assim, nessa hora, você tem que ter a sabedoria dos 2 projetos. Porque para você repreender uma criança que está observando você o tempo todo, é muito difícil. Né? Então, sobre essa lição, nós estamos falando a lição número 1 essa semana. Que é o lar é uma escola. Quem concorda comigo que o lar é uma escola? Ou temos outro tipo de escola nesse mundo? Eu acho que todos, né? Só que temos, irmãos, alguns pais desse mundo aqui, vamos falar radicalizando no modo geral, que a escola da vida do filho dele é a partir do momento que vai para o colégio. E o nosso Deus, nossos 2 projetos aqui não falam isso. Não é o meu amigo, não é o meu parente, não é minha sogra, não é meu sogro, não é meu pai que vai educar o meu filho. O meu filho é justamente responsabilidade minha e da mãe dele. Deus confiou ele a nós. Deus confiou seus filhos a vocês. Não adianta a gente querer assumir
uma responsabilidade de egoísmo, que nem normalmente a gente faz. Normalmente na vida da gente, quando o nosso filho vem repreendendo alguma coisa, é a mesma coisa de um ringue quadrado aqui. Você se encosta de um lado das cordas e ele encosta do outro. É um querendo morder o outro. E não é assim que funciona. Você tem que trazer o seu filho para o seu lado, de alguma forma, e sempre munido com a palavra de Deus. Então você tem que saber, você tem que estudar, você tem que viver aquilo que você fala, aquilo que você estuda, porque as crianças hoje estão expertas no assunto de educação. Graças a Deus, a educação nos colégios, pelo menos em alguns colégios, estão surpreendendo, né? Que nem uma irmã falou esse dia para mim, Gerson. Os meus 2 filhos, eles estudam em colégio particular, e eu vou falar para você, em termos de escola, eu já fiquei, faz tempo. Sabe no que eles perdem para mim? Na experiência. Essa vida que eles estão fazendo hoje, eu já passei. Então aí é onde eles perdem. É aí onde eles baixam a guarda. E eles sabem disso. Só que o mundo informatizado, eles trazem nos dá todo dia. A cabeça dos nossos filhos está sendo massacrada. Agora vocês fazem ideia, nós tentamos trazer nossos filhos para a igreja. Nossos filhos estão o tempo todo aqui ouvindo de Jesus, Espírito Santo, salvação, criação, está o tempo todo saúde, como a irmã Vani sempre está falando. Enfim, tudo para crescer aquela coluna forte. Aí sai dali da porta para fora, ouve um carro de som passando, ouve uma festa lá do outro lado, ouve uma televisão, ouve um rádio. Enfim, vocês imaginam o tamanho do balaio que não vira a cabeça dos nossos filhos? Então é muita contradição. Agora, a vantagem nós temos, com esses 2 projetos na mão, nós temos como mostrar. Filho, está aqui. Está aqui. Nós não estamos sozinhos. Tivemos um engenheiro, tivemos um arquiteto, tivemos um artista, que ele fez e nos deixou o caminho. Deixou formas de você crescer saudável. Né? Então, meus irmãos, essa semana que estaremos, né, a primeira lição, hoje o lar é uma escola, temos aqui esse livrinho, acho que foi passado para todos, né, Júlio? A lição número 1, né, pelo menos, né? Aí, o Júnior me cogitou ali a possibilidade da gente passar no telão, pergunta por pergunta, só que daí vai alongar muito, né? Então, só que foi qualificado alguns versos bíblicos, você vai colocar para as pessoas acompanhar, e daí você vai ter a oportunidade de ir preenchendo esse estudo, porque esse estudo ele é muito importante, né? E aqueles que têm, depois a gente vai estar concluindo, mas eu gostaria de passar juntamente com o Júnior aqui essas perguntas, porque essas perguntas foi o que me motivou essa semana a tirar, a moldar algumas coisas da minha vida. Eu acho que vai ser muito importante para nós, como irmãos. Se nós formos utilizar todos os livros, os textos dos livros de profecia, são cerca de 40 páginas, então demora um pouco para um culto de 1 hora. Só que você tem a lição na mão, durante a semana você pode preencher. Eu não tenho livro, orientação da criança. Na internet tem, no site Ellen White Book, você pode preencher, só pesquisar no Google, você pode preencher. Eu acredito que na biblioteca da igreja tem também, então fica fácil. Ou nos procura, depois a gente passa as respostas. A gente vai fazer em cima de cada pergunta o que a Bíblia diz, só para a gente confirmar. Então eu faço a pergunta e o Gerson responde, dizendo assim: onde começa a educação da criança? Segundo a orientação da criança, página 17, e a Bíblia, passa para nós lá, Daniel, está em Deuteronômio 11, no 19, é o 22, diz assim: ensinar-lhe-eis vossos filhos, falando dela, sentados em vossa casa e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos.
Então, onde começa a educação da criança? No lar. Aqueles que têm pode ir preenchendo. Então, é no lar que a educação se inicia. Não é na escola e nem nos demais que rodeiam os nossos filhos. É na nossa casa. Os demais campos, durante a semana, vocês preenchem. Isso. A pergunta número 2. Qual a responsabilidade que os pais devem aprender? Segundo o livro Orientação da Criança, página 21, de Gênesis 19. Então disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Teus genros, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porquanto seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros que haviam de casar com suas filhas e disse-lhes: levantai-vos, saem desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. Qual a responsabilidade que os pais devem aprender? Nesse caso aqui, Júnior, temos 3 respostas. Tá? Aqui, ó, discernir os perigos ocultos que os nossos filhos encontram todo dia na vida deles. Às vezes não chegam até nós, mas esses perigos, eles fogem dia após dia. E o segundo item é saber que os nossos filhos enfrentarão o juízo de Deus. Isso aí é fundamental. Através de nós, os nossos filhos vão ou não para o céu. Isso é muito importante cada um de nós estarmos cientes. E os nossos filhos começam a saber sobre o amor de Deus, o carinho de Deus, a partir da barriga da sua mãe. É do ventre dela. Não é depois que ele sai que você começa a falar. A partir da barriga dela, você já começa a falar sobre o amor e o carinho de Deus. E a pergunta número 3 lá diz bem assim: a necessidade de união entre os pais eles precisam ser casados, assim como manda a lei dos homens, assim como manda a Bíblia, assim como Deus pede, né? E a resposta está em Gênesis 2, né, 24, diz bem assim: portanto deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Então, qual é a resposta? A necessidade que os pais sejam unidos, sejam casados? Sempre, sempre. Essa necessidade, ela é fundamental. Como a gente acabou de comentar, os nossos filhos, eles são super observadores. Então essa necessidade é importantíssima, nós nos monitoramos. Porque os filhos, muitas vezes no olhar, eles já sabem o que você está falando. Pelo menos, antigamente era mais no olhar. Né? Hoje a gente às vezes repreende, agora nem repreender está fazendo direito. Mas o pai e a mãe têm que se mostrar sempre dentro do lar uma harmonia com Deus, paz, segurança, que é isso que os nossos filhos necessitam para crescer saudáveis em Cristo. Concordância e educação também, né? Não é o pai diz uma coisa, a mãe outra, ou vice-versa. Número 4. Número 4 diz bem assim: qual a importância de educar o primeiro filho? Qual é a importância de você educar o primogênito? Né? Tem alguma importância você investir tudo que você pode ali no primeiro filho ali? Né? Hoje as famílias normalmente são mais curtas, né? Não é igual a família do pai e da minha mãe, são 24 filhos, né? Então são mais curtas um pouco. Mas qual a importância de você investir na educação do primogênito? Lucas 2 diz bem assim: conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E a consagração, meus queridos, ela começa a partir do momento que o pai ou a mãe começa a desejar. Eu, pessoalmente, eu me espelhei num irmão meu que é abaixo do mais velho. Tive uma experiência muito boa com aquele meu irmão. Como eu rodava muito, a partir dos meus 13 anos de idade, aquele meu irmão, ele deixou muitos exemplos, sabe? Muito carinho, ele me dava muito carinho. E isso aí foi fundamental para o meu crescimento, tanto na parte profissional, quanto na parte de amor e carinho, sabe? Então é fundamental. O primeiro filho, ele vai servir como uma coluna
alicerçada quando o pai e a mãe deixam de faltar com essa educação. Irmãos, não tem como dizer que esse texto não foi inspirado, né? Na página 27 lá da orientação para a criança, da pergunta número 4, diz bem assim: o primeiro filho especialmente deve ser educado com cuidado, pois ele educará o resto. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se forem tratados pelos que são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentos e quase insuportáveis. Normalmente, se um filho dá trabalho, se o primeiro filho dá trabalho e não é repreendido, o segundo vai ser bem pior. É fato. É fato. Se o primeiro filho ele dá trabalho e ele não é repreendido, o segundo também, porque ele vai crescer segundo a influência dos demais. E qual foi um dia, por exemplo, só para escrito na nossa cabeça, por exemplo, o caso de José. Isso aí nós temos evidência que a Bíblia ela nos dá e ela nos tira. Mas, no entanto, aí não seria o primogênito. Portanto, porque a lei de o pecado que fez com que a lei de Deus não seja entendida, não é verdade? Porque José quem era, por exemplo? Os irmãos dele seria o primeiro. Abel e Caim. Que Deus disse, vai Caim, vou te livrar da morte. Os irmãos estavam falando ali. Então, mas só que esse texto confirma, né? Os filhos, os filhos de Isaac não foram mas bem... por que então, no caso, então? Devido unicamente uma coisa só, pecado, né? O primeiro não foi bem instruído e foi sofrer todos os demais. É por isso que falamos aqui, né, sobre uma falha do pai e a mãe, né? Acabamos de falar, irmão. A história de José, ela relata bem isso, né? O pai dele falhou. Porque quando trata de família, por exemplo, me desculpa, irmãos, não, tranquilo. Mas ele também, por exemplo, uma pessoa que várias vezes foi casada e tinha uma infelicidade. Eu tenho um cunhado que fica aí, outra dona de prostíbulo, e ele não tinha. Pois é. Agora, complementando o que o irmão falou, em alguém se inspirou, né, irmão? Em alguém se inspirou, para ter toda essa estrutura emocional, né, de um bom homem, né? Então, no caso de José, o pai dele deu muito carinho para ele. Isso despertou o quê? A intriga entre os demais irmãos e a inveja, né? Então, esse cuidado nosso que temos mais difícil, eu tenho um só, mas é um cuidado que se eu chegar a ter dois, eu e a Ângela já conversamos sobre isso, a gente vai ter muita cautela, porque o diabo está isso, né? E ele quer fazer isso, intriga, né? Em 5 minutos falta 5 minutos, eu vou explicar bem rápido para vocês. Qual é a importância de você ensinar o filho no caminho que deve andar? Eu tenho um sócio meu que ele é muçulmano, Calil, alguns aqui conhecem, é uma pessoa muito querida, e ele é uma pessoa assim, muito temente a Allah, faz as orações dele, tudo. Até que dias deu uma discussão lá a respeito do sacrifício de Abraão, porque para eles não foi Isaac que foi levado ao holocausto, e sim Ismael. Só que todo o sistema litúrgico de adoração do Calil, o sistema de oração, as horas que devem orar, todo o sistema ritual, como que deve se portar a Deus, tudo é semelhante ao judaísmo. Semelhante ao que nós temos hoje como questão de adoração. E eles vêm da parte de Ismael. Quem instruiu Ismael? Abraão foi o pai. Por mais que Ismael foi depois levado para longe de seu pai, mas quando pequeno ele aprendeu. E ele levou adiante. Quantos anos faz isso? Então assim, qual é a importância de ensinar os filhos no caminho que devem andar? Pergunta número 5 lá. Qual deve ser o manual de instrução de uma criança? Segundo o livro Orientação da Criança, na página 41, e segundo Timóteo 3, diz bem assim: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, e para instruir em justiça. Então, qual deve ser o manual de instrução de uma criança? A Bíblia. Nosso projeto estrutural, né? É a Bíblia, fundamento de tudo. E quando instruir uma criança na Bíblia, quando você vai poder colher os frutos, e o versículo 17 diz bem assim:
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém. Devemos instruir os filhos, né? Nós poderíamos complementar com mais o exemplo dos seus escritores, né, Júnior? Que seremos nós, né? Além da Bíblia, a gente também não pode colocar a Bíblia na mão dos nossos filhos e a Bíblia que se diz. Não é assim. Não é assim que Deus ensinou e que ensina, né? Então, temos que nos vigiar com Deus. Porque além da Bíblia, Ele vai estar nos observando. Então, nós somos instrutores dos nossos filhos, né? Eu tenho um vizinho autista, ele tem 18 anos, né? O Maicon, né? 18 anos. Ele viu o Maicon crescer. E devido ao autismo, então não vai na escola, é bem complicado. E esses dias meu pai encontrou ele correndo, né? Ele falou, Maicon, por que você está correndo o dia todo? Ele falou, não, é porque eu vi em Eclesiastes que os jovens correm. Aí meu pai pegou, chamou ele, foi mostrar para ele e tal. Mas assim, a mãe dele, uma pessoa temente a Deus, vai numa igreja pentecostal, não lembro o nome, e deu a Bíblia para o menino estudar, mas não explicou nada para ele. E ele tem autismo, e normalmente os autismos ele tem um raciocínio rápido, né? Devido em algumas coisas. Então ele estava correndo o dia todo, e o pai viu ele passando na frente de casa correndo. Aí tem uma hora que ele falou, não, vou perguntar por que ele está correndo tanto assim, né? Então é que eu vi em Eclesiastes que os jovens correm. Né? Então, quer instruir seus filhos? Leia a Bíblia, estuda a Bíblia junto com eles, porque assim como nós aprendemos, eles também. Nós somos os maiores privilegiados. Fechou. Muito obrigado, Júnior, pela participação aqui, tá? Eu quero deixar uma ilustração aqui para os nossos irmãos, que muitas vezes nós falhamos demais, né? Certo capitão, uma vez no alto mar, um homem de muita sabedoria, ele era muito preparado navegando em alto mar, e ele teve a infelicidade, na verdade, de pegar um nevoeiro muito forte. E aquele homem passava diversas vezes por aquela altura do mar ali, né? E então ele percebeu aquele farol, que é o código Morse que chama, né? Dando sinal para ele, né? E ele sabe ler a leitura nos piscados dos faróis, né? Desvie, aquele farol falava, desvie o seu navio para a esquerda, a tanto por bordo, aquele por bordo que fala, né? Desvie o seu navio. E ele, não vou desviar minha rota de forma alguma. Aí ele ia lá e mandava o retorno para o cara, né? Não, eu não vou desviar, desvie o seu a tanto bom bordo à direita. E assim foi por diversas vezes, né? Até que chegou um momento que aquele capitão, com toda a sabedoria, falou assim, e esse jovem, ele está muito abusado. No mínimo ele não tem experiência nenhuma. Ele estava se colocando superior àquele outro sinal que estava vindo de frente dele. Naquele momento ali, ele falou, dessa vez eu vou mandar por definitivo o último código. Se eles não aceitar, nós vamos coletivo. Aí, o que ele fez? Mandou lá, jovem, eu sou o capitão. Envie seu navio a tantos bomborde à esquerda. Aí o jovem mandou de volta. Falou, capitão, por favor, desvie a rota sua a tantos bomborde à esquerda. Eu sou o farol. Muitas vezes, nós não queremos ouvir a voz de Deus, que é o nosso único farol. Sabemos a tragédia daquele capitão, com todo o seu egoísmo, iria cometer ali naquele momento. Então, esse farol é o nosso Deus. Ele está sempre ali nos dando toque, sinal de que formas devemos cuidar dos nossos filhos, instruir nossos filhos, carinho a nossa mãe e nosso pai, né, que tem alguns filhos aqui que também faz parte, né? Então, a nossa desobediência, o nosso egoísmo e a nossa ignorância faz com que muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós sofremos as consequências da falta de educação, falta de amor próprio, amor ao próximo, o egoísmo. Então a gente ali é complexo, vários fatores que podem nos atingir diretamente. Aquele jovem ali, ele estava dando sinal para salvar o capitão. Só que o capitão, com toda a experiência, às vezes nós nos colocamos superior a Deus. Nós queremos colocar o nosso caminho como um foco
Não, eu não ouço ninguém, é eu vou fazer isso aqui, acabou. Sempre o eu. O que predomina na nossa vida é o eu. Não devemos trabalhar dessa forma. Né? Eu quero concluir, irmãos, lendo a conclusão da nossa lição aqui. Os que tiverem irmãos podem nos acompanhar. E diz assim, o nosso próprio Jesus dizendo: Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi a primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses, e fiel e alegremente desempenhou suas partes nas responsabilidades domésticas. Aquele que fora o capitão dos céus era agora servo voluntário, filho amoroso e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com as suas próprias mãos na carpintaria de José, o seu pai terrestre. E essas advergências que a gente tem entre filhos e pais, há 15 anos atrás a gente não ouvia falar sobre isso. Alguns que estão aqui sabem bem o que eu estou falando. Só que Deus, como sempre, deixando já os seus projetos em nossas mãos para nos orientar, Ele já se antecipou em tudo isso. A Bíblia, a conclusão dela em Apocalipse, é muito direta. E essas conclusões finais eu vi há 15 anos atrás. E eu não acreditava. Então foi aí que vocês, analisando a Bíblia hoje, vocês podem perceber que o nosso Deus, ele é reto e ele não volta atrás. Não importa quantos anos você está na igreja, você nasceu na igreja. Só que se você ler a Bíblia desde quando você entrou na igreja, você sabe o que eu estou falando. Que ele não voltou nenhum, e todos os relatos que ele colocou na palavra de Deus no final da Bíblia está acontecendo. Né? Eu quero findar aqui deixando uma tarefa de casa para cada um de nós. Para mim e para os irmãos. Tá? Vamos ler ou enviar um texto bíblico para cada um dos nossos filhos. Se você tiver a oportunidade, diga que você o ama. Muitas vezes nós não falamos isso aí, não. Mas eu percebo que quando eu dou um abraço no meu filho, faz uma diferença grande na minha vida e na dele. Então vamos levar essa tarefa de casa durante essa semana que a gente vai estar estudando a segunda lição, né, no próximo domingo, e que Deus possa abrir a nossa mente e que nós possamos abrir a nossa casa para Deus e que a vida dos nossos filhos seja colocada mais uma vez na mão dele. Amém. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora pelas feridas, chora pelas feridas.
Vamos colocar de pé então, irmãos, para a gente fazer a última oração. Aqueles irmãos que ficou com as canetas, na saída vai ter alguém para recolher lá, tá? Para a gente agir. Querido Pai Celestial, a gratidão é muito grande, Senhor, porque o Senhor confiou em cada um de nós para acabar de completar a sua obra. Amém. Que é a educação de cada um de nossos filhos. Senhor Deus, também muito obrigado pelos 2 projetos que comunicamos aqui, a nossa igreja, que o Senhor deixou prontamente para nos ajudar. Querido Pai, abençoe cada família aqui, abençoe cada amigo, acompanhe cada um de nós nessa semana, que as bênçãos do céu possam preencher o coração de cada um aqui presente. Muito obrigado, Deus, pela paz, pela vida e principalmente pela saúde. É o que pedimos e agradecemos nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar,